Salve, salve, nação tricolor. É isso aí. Demorou. A gente também tava com saudade, mas seu papo de arquibancada tá de volta. Com a volta do nosso tricolor aí, que quarta-feira volta a jogar um jogo de Campeonato Brasileiro aí depois de praticamente 40 dias parado. E voltou o tricolor, voltou seu bate-papo. Comigo aqui, como sempre, não podia deixar de ser, né? O Brunão. Boa noite, Brunão. Boa noite, Fernandão. Bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos os tricolores. Depois de tanto tempo, né? E, e depois de poucas rádios, a gente já começa com a rádio especial, né? É Acho que é o quê? Nossa terceira ou quarta edição. E já vamos com edição especial aí, devido à vinda do nosso Kaká. É isso aí, estamos na quarta edição, né? E a quarta edição já presenteada com aí um grande reforço para a gente comentar aí e montar o nosso time que ficou um verdadeiro time estrelado, como costumam dizer sobre o time do Real Madrid, né, Brunão? Nosso É isso time, se aí. você pegar aí no papel, no nome, é um verdadeiro time estrelado. Agora temos que ver com o senhor Muricy como que ele vai fazer esse time jogar, né? No papel tá lindo, vamos ver na prática. Mas antes, Brunão, da gente falar aí do da contratação em si aí, montar o nosso time, ver o que a gente espera, como que a gente acha que o São Paulo deve jogar, dá só uma pincelada rapidinha aí. São Paulo, quando começou 10 dias antes de começar a Copa do Mundo, 20 dias antes, eu não me lembro direito, pararam atividades do Campeonato Brasileiro. São Paulo deu 10 dias de folga para os seus jogadores. E na volta teve aqueles amistosos e uma pré-temporada nos Estados Unidos, certo? Certo. Teve o jogo contra o Orlando City, imagem horrível, difícil de assistir mesmo. Foi difícil de assistir, os caras lá, deu para entender, ver que os caras não estão acostumados com programação esportiva, do futebol em si. As imagens eram gravadas de fundo de campo, entendeu? As câmeras ficavam posicionadas mais atrás do gol, então quando o São Paulo estava atacando de um lado, você via assim, lá no fundo, bem longe, entendeu? Foi bem estranho de assistir, a imagem foi bem ruim mesmo, mas valeu por ver o Allan Kardec no primeiro jogo, movimentação. Depois disso, o São Paulo pegou dois times ditos como segunda, terceira divisão lá, é como se fosse time amador aqui no Brasil. Meteu 11 em um, 10 no outro, e foi uma festa, né? Uma festa. Foi a forra. Os caras passearam, fizeram compra, foram na Disney e, e voltaram pro Brasil. E aí o bicho pegou de verdade. Mas antes do São Paulo voltar pro Brasil, né, Brunão? Começou esse Uhum. namoro aí com o Orlando que ia comprar o Kaká do Milan. Todo mundo dizendo que ó, poderia vir, poderia vir, poderia vir. E não é que veio. São apenas 6 meses, mas veio. É. Eu sinceramente achava nula a possibilidade. Tanto é que o vice-presidente de São Paulo, que me fugiu o nome agora, deu entrevista falando O que não era bem Ataíde? aquilo que o presidente. Ataíde Guerreiro, Uhum. isso. Tinha dito que não era bem aquilo, que o São Paulo que não tinha fechado nada, que ia ser difícil a contratação do Kaká, que o presidente tinha entendido ele de uma forma errada. E, meu, como a gente já estava acostumado com a era do Juvenal, onde isso acontecia bastante, né? Quantos jogadores não, a imprensa soltava aí que estava fechando com o São Paulo? Sei lá, a gente esperava a volta do Mineiro, chegava Carlinhos Paraíba, Kleber Santana. Era mais ou menos isso, né? Então, meu, eu como é a situação, pensei que seria na mesma linha, mas tivemos uma boa surpresa aí, porque a chegada de um cara como o Kaká leva o nome aumenta a divulgação do clube, né, da marca. O número de fãs aí que o Kaká tem mundialmente é muito grande. Então, eu sinceramente espero que dentro de campo dê tanto certo quanto fora de campo tem tudo para que seja realmente
uma realidade, que o São Paulo venda bastante camisas aí, que realmente seja divulgado o nome do clube mundo afora, mais do que já é. São Paulo, se eu não me engano, na América do Sul, ao lado do Boca Juniors, são os times aí mais conhecidos lá fora. E essa contratação do Kaká tem tudo para aumentar mais ainda a divulgação do nome do clube lá fora. Bruno, você me conhece, sabe que eu tenho um certo carinho pelo número 8 e não por acaso o Kaká vai jogar com a 8, então eu vou ter uma 8, né? É... Mas é por acaso, você sabe que eu ia pegar 8 de qualquer jeito. Mas eu, sinceramente, só para falar da compra da camisa, vou pegar uma 8, não vou pôr nome de jogador, nunca fiz isso, não vai ser agora que eu vou fazer. Mas estou esperando sair a Sempre. Todo mundo diz que em julho acaba o patrocínio da Sempre Toshiba. Então, em agosto, muito provavelmente teremos camisas lisas para jogo. E essa é a minha intenção, comprar uma camisa lisa, lisinha, com É, patrocínio. até, até porque a probabilidade da camisa do São Paulo ficar igual a do Brasiliense lá em É 2002, grande. 2001 é muito grande, Só né? que aí, como os patrocínios são pontuais, não vão para venda de camisas. As camisas ficam lisas. Isso mesmo. E aí fica lindo. Vai ter patrocínio até na gola da camisa agora. Mas aí, falando do Kaká, cara, o Kaká teve uma apresentação linda. No meu modo de ver, a diretoria mesmo disse isso, que esperava em torno de 8 a 10 mil torcedores, deu 26, você entendeu? Se não fosse aqui um palco, um negócio que está montado lá para os jogos da Copa do Mundo, que o São Paulo alugou o Morumbi para uma determinada empresa fazer os negócios dos jogos, eu acho que daria mais, porque hoje não dá. Como tem o palco tudo ali, o São Paulo aproveitou a estrutura e não tinha como usar o restante do Morumbi. Foi uma boa apresentação. Em uma das entrevistas do Kaká, não coletiva nem nada ali, uma coisa que ele me disse, Bruno, e eu acho que isso é muito legal, por ele ser um cara cabeça, isso poderia, o Luiz Fabiano poderia fazer isso, porque também é um jogador de muita experiência. Uma coisa que o Kaká disse é muito legal. Falou assim, eu posso ajudar muito a molecada do São Paulo. Hoje o São Paulo tem um time muito jovem e alguns pecam por falta de experiência. E eu posso contribuir muito para isso dentro de campo jogando pelo São Paulo. E eu acho que isso é muito bacana. Realmente o São Paulo precisa de um jogador mais experiente que dê um pouquinho de suporte para essa molecada. Que podia ser o Luiz Fabiano, mas a gente já conhece o seu Luiz Fabiano, sabe que não dá, né? É. Bom, até que ele tá muito melhor esse ano, né? Mas Mas você consegue ver ele dando suporte para alguém? não dá. É complicado, cara, é complicado. Mas, pô, Bruno, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Se fosse pra bancar a contratação do Kaká, eu não teria trazido, apesar de eu achar ele um belo jogador. Sempre gostei do Kaká, acho ele um baita de um jogador, entendeu? Gosto do estilo do futebol do Kaká. Eu acho que tem tudo pra dar certo nesses 6 meses no São Paulo. Se o Maurício conseguir encaixar esse time, Bruno, hoje, de verdade, com o elenco que nós temos, seríamos campeões se o time encaixar, entendeu? Só que, pô, cara, o Muricy vai ter que abrir mão de algumas convicções dele para esse time encaixar. Tá? Falando já no encaixe do time, tem que abrir mão de algumas convicções para esse time encaixar. Uma das convicções, o senhor Michael vai perder a vaga. Se Deus quiser. Você entendeu? O Tolói vai assumir. Isso eu acho que tá quase claro. Quando ele tiver certo lá, que eu acho que ele não foi nem relacionado pro primeiro jogo. Acho que ele nem vai. Não tenho certeza disso ainda também. Isso pode mudar, porque o jogo é só quarta-feira da semana que vem. Temos aí uma semana. Mas pro primeiro jogo, pelo que eu vi nos coletivos aí, é o mesmo do que acabou o Campeonato Brasileiro com a parada. O mesmo, exatamente o mesmo, só com a volta do Álvaro Pereira, graças a Deus, né? E, e não vai mudar muita coisa. O Kaká não vai ser nem relacionado. O Kaká, que é pelo que eu andei lendo hoje na internet, é o jogador que mais trabalha no CT de São Paulo.
fisicamente, está trabalhando muito forte. Ele disse pro site do São Paulo, pro site oficial, que ele está trabalhando forte para aprimorar a parte física para corresponder toda a confiança que o Aidar deu para ele, entendeu? Então, sei lá, eu acho que para esse primeiro jogo no dia 16, lá contra o Bahia, não teremos novidades, mas para o dia 19 aqui no Morumbi, acho que a possibilidade da gente ter um esboço daquilo que vai ser o time pro resto da temporada é grande. Então, pelo último, São Paulo fez um jogo treino contra o Taboão da Serra, se eu não me engano, ontem. Isso, ontem, dia 8. E o time que treinou foi Rogério, Douglas, Rodrigo Caio, Antônio Carlos e Álvaro Pereira, Souza Maicon, Ademilson, Ganso, Oswaldo e Kardec, porque o Luiz Fabiano tá voltando de lesão. O Rafael Tolói entrou no segundo tempo desse coletivo, que ele colocou todos os reservas. Uhum. Então acho que assim, ele deve estar recuperando o Tolói fisicamente, até porque ficou muito tempo parado. Desde que acabou a temporada lá na Europa, o Tolói estava sem treinar. Então o trabalho com ele realmente vai ser um pouquinho diferente aí, a parte física. Acho que deve ser muito parecido com o trabalho que vai ser feito com o Kaká, que também está sem treinar, sem fazer nada de que acabou a temporada europeia. Então eu creio, Fernando, que esses dois jogadores aí, tanto o Tolói quanto o Kaká, devem retornar contra o. Chapecoense dia 19. Eu acho que contra o Criciúma, cara. Então, O Tolói pode ser que volte antes, mas o Kaká, eu acho difícil ele estrear. Pode ser que entre, como a estreia do Paulo Henrique Ganso, por exemplo, foi em 2012, que entrou no decorrer da partida. Eu acho que a do Kaká deve ser da mesma forma. Dificilmente ele já inicia contra a Chapecoense. mas é bem provável que ele jogue, mesmo que seja só um pouco do segundo tempo, porque o São Paulo vai fazer um apelo para a estreia do Kaká no Morumbi. O São Paulo não é besta, no meu modo de ver, o Kaká já tinha condições de poder jogar um pouco mesmo agora, na quarta-feira. Você entendeu? O Kaká sempre foi um jogador que se cuidou bastante, esse tipo de coisa, você consegue ver isso. E só que o São Paulo vai guardar para o Morumbi, né, meu? Certeza. É apelativo, acaba sendo apelativo para chamar a torcida. E Bruno, outra coisa, cara, falando nisso, então, a hora que tiver todo mundo em uma coisa que o pessoal andou conversando comigo nas redes sociais, aí nessa longa parada que a gente ficou sem rádio, sem nada, falando nisso, cara, o pessoal falou qual o esboço do time, que a gente faria, né? O esboço do time. Eu, cara, quando o São Paulo anunciou o Kaká, todo mundo me falava, oh, e o Kaká, e o Kaká, eu falava, ó, só vou falar quando apresentar. Apresentou domingo, a partir de domingo eu comecei a falar do Kaká no São Paulo. Entendeu? Porque aí apresentou, Uhum. você já sabe que o cara vai jogar e tal. Na verdade, no sábado eu já tava falando, porque no sábado eu já tava. No site do São Paulo eu já tava publicando foto dele no treinamento. Treinando, esse tipo de coisa. Eu montei o meu time. O que seria o meu time? Rogério, que na apresentação do Kaká afirmou que se aposenta, que não nada vai fazer ele mudar de ideia, que está definido. Então, dia 31 de dezembro ele se aposenta. E ele falou mais uma outra coisa, Bruno, não sei se chegou a ler. Eu não fui na apresentação do Kaká, tive um compromisso. Tudo que eu vi foi pela internet. E vídeos que o São Paulo divulgou, que pessoas que tiveram lá que me acompanhando nas redes sociais também divulgaram. Que ele espera ter uma festa bonita igual essa e a da apresentação do Luiz Fabiano na despedida dele. Né? Ele espera. Ele, Porra. mas isso tem que falar para a diretoria, né? No É. último jogo dele, eu não sei se o último jogo do São Paulo é Morumbi ou não. Não, será o penúltimo contra o Sport, se eu não me engano, que eu confirmo já já. Tá, o último jogo dele no Morumbi, então, que se for da despedida dele, pode ter certeza que vai ser difícil para comprar ingresso. Aquele negócio vai explodir de gente. Então, voltando lá, montando o time. Meu time seria Rogério, Douglas, Tolói, Antônio Carlos e Álvaro, Rodrigo Caio e Souza, Ganso e Kaká, Luiz Fabiano. E aí, cara, a última vaga, nós temos Pato, Oswaldo e Kardec. O Maurício disse várias vezes que o Oswaldo não sairia do time. Mas, na minha opinião, Bruno, esses três brigam pela última vaga ao lado do Luiz Fabiano.
Eu não dou cadeira cativa para nenhum deles. Bom, vamos lá, vou falar da minha formação então. Claro. Gente, só pedir desculpa, tá, Fernandão? Tô com a gripe daquelas lá, então de vez em quando a voz vai pros cafundó, mas vamos embora. Fica tranquilo, só se eu não Então me vamos lá. molhar aqui, tá bom. Não, pode deixar. Então vamos lá. No gol, o Mito, o Rogério. Na lateral direita, eu acho que tá na hora de começar a colocar o Auro devagar, né? Vai alternando ali com o Douglas, porque se ele já testou o Lucão, filho, na zaga, eu não vejo por que não testar o Auro na direita. Acho que agora com a zaga um pouco mais reforçada, com a vinda aí do Tolói, enfim, mais pra frente eu vou falar do meu meio de campo, dá para testar o Auro sim um pouco mais de vezes aí na lateral direita. A minha zaga, Tolói e Antônio Carlos, Álvaro Pereira na esquerda, no meio de campo, Rodrigo Caio de primeiro volante e Souza de segundo, Paulo Henrique Ganso, e aí vem as dúvidas. Allan Kardec ou Kaká, Oswaldo ou Kaká, e Luiz Fabiano na frente. Aí, amigo, vai depender do treino. Aí vai depender do treino. Muricy Ramalho é daqueles técnicos que vai muito pela meritocracia. Em algumas posições e algumas vezes, né? O Maicon a gente discorda totalmente dele aí. Mas eu acho, Fernando, que vai jogar realmente quem tiver melhor. Para mim, o Pato tem que arregaçar nos treinos aí para ganhar chance, viu? Senão ele vai ser reserva do reserva. Por Porque que, até o Ademilson tá na frente dele. uhum. Por que Você eu vê que acho eu que vai o falei aqui. Kaká? É, Eu acho que vai o Kaká porque assim, essa é opinião própria, tá? É como eu concordo e discordo de muita gente nas redes sociais, como eu e o Bruno quase nunca concordam em nada. É, eu acho que com a técnica que o Kaká tem, o Kaká ainda é um jogador veloz, ele põe hoje a maioria dos jogadores no que existem jogando no Brasil no bolso, entendeu? Então, cara, ele teria a mesma velocidade que o Oswaldo, pelo menos para atacar, o Oswaldo também não defende, e com muito mais qualidade no passe, muito mais técnica, muito mais inteligência, você entendeu? Eu, cara, particularmente, Bruno, eu acho que a princípio quem vai ganhar essa vaga é o Oswaldo ao lado do Luiz Fabiano. Ele vai formar um 4-4-2 com dois meias, um de mais passe de bola e outro mais inteligente, mais corredor que é o Kaká. Eu acho que o futebol do Ganso tem muito a crescer com um jogador inteligente igual o Kaká do lado dele. Você entendeu? Porque é um cara que sabe ler o jogo, vai entender aquilo que o Kaká tá fazendo, que o Ganso tá fazendo. Igual ele, o Kaká e o Luiz Fabiano, o Kaká, desculpa, não. O Luiz Fabiano e o Ganso, você vê os passes que o Ganso dá pro Luiz Fabiano, que você fala assim, não, não é possível, só ele e o Luiz Fabiano enxergaram isso. Entendeu? No gol contra os Galinha lá, que foi 1-1, lembra? O passe atrás de uhum. todo mundo, só o Luiz Fabiano viu. Porque é jogador, o Luiz Fabiano, cara, ele pode ter um milhão de defeitos, mas é um jogador inteligente, um jogador que se movimenta inteligentemente. E o Ganso, cara, se você der possibilidade para ele tocar essa bola, você já viu, a gente já viu o que ele é capaz de fazer, certo? Então eu acho que o Kaká sai na frente, por inteligência, por esse tipo de coisa. Eu acho que essa surgiu hoje a proposta aí do Fenerbahçe da Turquia, que quer dar 15 milhões, e mais o Christian, que já jogava nos Galinha, pros Galinha a Deus me troco do livre. Pato, você entendeu? O Christian Ah, tá. volante. Não, não é pra gente, a gente não tem nada a ver Ah, com isso. tá. Dá 15 Uhum. milhões e mais o, o Christian 15 pros milhões de Galinha, euros? eu não sei, cara. Não cheguei a ver a matéria inteira, eu vi isso no Twitter, não entrei pra ver também porque não é do meu time. São 15 milhões mais o Christian a troco do Pato. Se eu sou São Paulo, eu negocio com os Galinha, paga aí um valor irrisório que é para o São Paulo até dezembro para liberar o jogador antes, né? Que antes de um ano o São Paulo não poderia liberar e deixa embora. Juro para você, cara, esse é um típico jogador que tem mais nome do que futebol e não vai fazer falta nenhuma para São Paulo. Eu respeito a opinião de muitos que não vão concordar comigo, mas não faz falta nenhuma para São Paulo e eu deixava embora. E quando eu digo que eu acho que o Oswaldo vai ganhar a vaga do segundo atacante, porque eu acho que o Kardec vem para jogar no lugar do Luiz Fabiano e não junto com o Luiz Fabiano. Então, a princípio eu acho também que o Kardec vai ficar no banco. Né? Até porque o Luiz Fabiano
A gente sabe aí do histórico de lesões e mesmo esse ano ele tendo uma sequência boa aí de jogos. Acho que ele não chegou a jogar o quê? 20 minutos lá contra o Orlando City, né? Não, Já se machucou bem no comecinho. sentiu e saiu para recuperar, né? Já voltou a treinar, inclusive. Exatamente. Então, a gente sabe que isso pode acontecer no Campeonato Brasileiro. E o Kardec realmente vai ter que esperar aí uma oportunidade, ou algum jogo que o Luiz Fabiano venha a ser poupado para ganhar uma oportunidade. E realmente o Kaká deve jogar dessa forma que você falou mesmo, Fernando. Dando um pouco mais de velocidade, auxiliando o Oswaldo aí na puxada de contra-ataque, enfim. E o Kardec vai ter que esperar mesmo uma chance dele aí com alguma lesão ou alguma impossibilidade aí do Luiz Fabiano. É, uma coisa que o São Paulo fez, né, foi redefinir a numeração. A maioria continua como estava. O São Paulo tinha guardado a 22 para o Kaká, não ia mexer com os números, mas o Kaká, quando se despediu do Milan, disse que em respeito ao Milan não voltaria a usar a camisa 22 em outro clube, entendeu? E eu entendo isso, e ele vai voltar a usar aquilo que ele usava no São Paulo, que era 8. O Souza cedeu a 8 pro Kaká e foi jogar com a 5, que estava livre. O Rodrigo Caio ficou com a 2, o Tolói pegou a 3 e a 7 fica livre. Muito se comentou, Bruno, não sei se você chegou a ler na internet esses dias, que o São Paulo ia guardar a 7 para um atacante que o São Paulo quer, que está na Ucrânia. Certo? Seria o Tyson? Então, eu não sei se é o Tarso. Se eu tiver errado, você me corrija, pelo amor de Deus. Um jogador que está se cogitando a volta dele ao Brasil, eu não tenho certeza se é na Ucrânia que ele está jogando, mas eu acho que é, tá? Um jogador que está se cogitando a volta dele ao Brasil, só que não fala para que clube, é o Wellington Nem. Então, ele deve estar voltando pro Fluminense. O que eu vejo do Wellington nem é isso. Então, é que eu não vi falar para É o clube. Fluminense. Só cogita que ele deve estar voltando. Alguns com quem eu conversei via Twitter em privado e não falei também para ninguém, dizem que pode ser o Bernard. Você entendeu? Que eu não traria. Eu não sou uma pessoa que eu gosto do futebol do Bernard. O Wellington nem eu viria com bons olhos. O Bernard não. Os árabes querem comprar o Oswaldo. Ficaram meio assustados com o pedido do São Paulo. Você entendeu? Desistiram já, pelo que eu li hoje. Mas eu não. De verdade, Bruno. O mercado não está fechado e eu acho que o Oswaldo não chega no final do ano no São Paulo. Repondo, né, o que eu acho que o São Paulo tem que reforçar é o meio de campo, cara, volante. Acho que a gente tem muito pouco. Estou no site do São Paulo aqui. Nós temos 4 volantes só, cara. E a maioria com característica de segundo volante. Que é o João Schmidt, Denilson, que eu não sei o que tá falando do São Paulo ainda, Souza e Hudson. O único que jogou aqui de primeiro volante mesmo foi o Souza. Aí nós temos o Rodrigo Caio, que pra mim, pouco mais pra frente aí, vai ser o primeiro volante. Tenho fé em Deus que o Muricy vai ver que com o Maicon não dá. Principalmente com os jogadores que ele tem agora do meio pra frente. Se você deixar só o Maicon só o Souza, desculpa, na marcação, a gente vai sofrer o que sofreu aí nesse primeiro semestre. E eu acho que a gente tem que reforçar, cara. Pelo menos mais um primeiro volante aí pra ficar revezando é necessário. É a única posição hoje que o São Paulo precisa de jogador, é a volância, porque de atacante a gente está muito bem servido. Nós temos aí 6 atacantes. Para o meio de campo, putz, tô vendo aqui, ainda tem um Canhete, cara. O Canhete tá no São Paulo ainda, gente. Nem conto. Incrível que parece. Incrível que pareça. Então a gente tem Bosquilha, Maicon, Kaká e Ganso. O Lucas Evangelista também é outro que não conta. Então são 4 bons meios de campo. Esse eu queria fora do São Paulo, cara. Quem? O Lucas Evangelista? Aham. O empresário dele tá fazendo uma média com um jogador que não joga porcaria nenhuma. Ah, vai embora. Não, e acho que nem o Muricy não quer mais, viu? Vai embora. Pelo que eu li, também o Muricy não quer mais.
Nas laterais também, a gente tem, pelo menos falar de nome, né? Você tem o Luiz Ricardo aí, que fez sucesso na Portuguesa, até agora não jogou nada no São Paulo. Você tem o Douglas, que é útil. Você tem o Auro, que é uma promessa. Na lateral esquerda, realmente, que a gente só tem o Álvaro Pereira. Poderia haver mais um lateral esquerdo e um volante, Fernando. Acho que para defesa a gente tá bem servido aí. Apesar de ter alguns que não nos inspire confiança, né? Acho que um Paulo Miranda, um Lucão da vida aí que renovou por 5 anos. Enfim, mas dos setores que o São Paulo, dos jogadores que o São Paulo tem hoje, acho que precisaria de mais um volante. Porque sinceramente eu só confio no Souza. Olha, cara, eu acho que o São Paulo tem tudo para ter uma das melhores duplas de volante do Brasil, que é Souza e Rodrigo Caio. Só que, Bruno, é aquilo que você estava comentando, cara. E quando um dos dois não jogar? Não tem É isso reposição. aí. Porque pra mim não tem reposição. Você entendeu? O João Schmidt é um bom jogador, é um bom segundo volante. Eu acho ele um bom jogador. Mas ele tem mais característica de meio do que de volante. Entendeu? Ele carrega mais a bola do que a volante. E, cara, depender do Maicon, Não dá. não vai dar certo. Entendeu? Não vai dar Não dá. certo. Apesar de no último jogo que a gente foi contra o Atlético Mineiro, que foi o último jogo aí antes dessa parada para a Copa, ele ter tido aí uma leve melhora, né? Em termos de marcação. Enquanto ele teve no jogo, o São Paulo não sofreu muitos apuros aí, não passou muitos apuros. Mas não dá. Não dá para confiar no Maicon como primeiro nem segundo volante, não. Porque o negócio dele é jogar com a bola. Sem a bola, aí o bicho pega. É, mas eu acho que é isso aí, né, Bruno? Não tem muito o que falar, a não ser que, porra, graças a Deus, quarta-feira tem jogo do Tricolor. Meu Deus do céu. Graças a Deus. Como é difícil ficar sem jogo do São Paulo, rapaz do céu. A gente sofre, cara, sofre. Apesar desse mês aí eu não ter visto quase nada, né? Trabalhei aí bastante, mas tricolor voltando, a rotina volta junto. Ah, com certeza, cara. O que não dá pra deixar é o Tricolor de lado, né? Você é louco. O que não dá pra deixar. Pensei bastante em ir domingo, cara, na apresentação, mas o corpo não deixou. Ah, pra mim não deu, eu tive um compromisso, mas se eu não tivesse tido um compromisso, bem que eu teria ido. Pelo que eu vi aí das pessoas que tiraram fotos, postaram vídeos, essas coisas, foi um evento bem legal mesmo. Mas é isso aí. Aos pouquinhos, nosso São Paulo vai tomando cara. Mais uma vez eu vou falar um velho ditado nosso aqui, Bruno. Como o torcedor São Paulino é chato, antes de trazer o Kaká, eu tinha que trazer não sei quem, não sei o que, um monte de gente. Aí trouxe o Kaká, agora o Kaká não presta, um monte de gente reclamando. É difícil, viu? Como é difícil de agradar essa turma, cara. Rapaz do céu. Você é louco. Não, louco? Mas é isso É aí. difícil. É isso aí, Fernandão. Mandar um abraço para todos aí, todos os tricolores que vêm nos acompanhando aí. Espero na próxima rádio não estar gripado. E que a gente fale aí da primeira vitória do São Paulo após aí a Copa do Mundo, que não será fácil pegar o Bahia lá na Fonte Nova, mas eu estou muito esperançoso e espero aí que o São Paulo brigue por título realmente esse ano. Com esses reforços que o São Paulo trouxe aí, é obrigação brigar pelo título. Precisamos de um ou outro jogador ainda para firmar o elenco, mas pelo menos os 11, Fernandão, para brigar 11, 13 jogadores aí de confiança, eu creio que o Muricy tem esse ano. E é isso aí, galera. Um abraço a todos, até a próxima. É isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que começa o Campeonato Brasileiro todo final de domingo. Tem rádio para vocês, como a gente já havia falado antes. Como o Bruno reforçou aí, os 11 titulares eu acho que eu não vejo hoje, olhando para outros times, não vejo um time com qualidade superior ao nosso. Pode ter igual. Entrosado, eu acho que vai ser um time
para ser campeão mesmo. Eu realmente queria ser campeão brasileiro novamente, Bruno. Mas se o São Paulo ganhar a Copa do Brasil, eu já fico feliz pra caramba, entendeu? E é isso aí. Graças a Deus, quarta-feira tem Campeonato Brasileiro contra o Bahia. No sábado tem o jogo contra a toda poderosa Chapecoense, com provável estreia do Kaká. Quem puder, vá ao Morumbi. Quem não puder, acompanhe do jeito que der, pela rádio, pela internet, pela televisão. Seu bate-papo de arquibancada vai ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana.